boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos. Estamos também pelas redes sociais, imagens do nosso Instagram, da nossa live, também no Facebook, também no nosso canal no YouTube, e aquele convite diário para você comentar, curtir, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana, vamos com muito empenho, com dedicação, com saúde, apresentando aqui os nossos convidados para essa nossa jornada de hoje. Dr. José Maria Emael, pré-candidato à presidência da República pelo Democracia Cristã. Deputado Emael foi deputado federal constituinte com a gente mais uma vez aqui para uma conversa legal no programa Gente que Fala. Tudo bem, doutor Emael? Seu microfone fechado. Seu microfone está fechado, deputado Emael. Vamos lá, deputado José Maria Emael, pré-candidato à presidência da República pelo Democracia Cristã, com a gente hoje. Boa tarde, agora sim, aberto o microfone. Tudo bem, deputado? Tudo bem, estou bastante satisfeito em participar do programa Gente que Fala, poder trocar ideias, né? Obrigado pela presença mais uma vez com a gente. Também conosco o doutor Marco Antônio Ascul, delegado de polícia, pré-candidato ao Senado pelo Democracia Cristã também. O deputado Ascul, o delegado Ascul é mestre e doutor em Direito Constitucional pela PUC São Paulo, pós-doutor também em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e tem tese de doutorado aprovada pelo Papa João Paulo II, a polícia e sua função constitucional, a tese do nosso delegado Marco Antônio Ascul. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Sempre bem, uma honra estar aqui em Gente que Fala. Minhas salvas ao Fausto Camunho pela grande realização, aos presentes, a Vossa Senhoria, Marcelo Friedman, e também ao doutor Gilberto Badaró de Almeida, o doutor Antônio Tucílio e o nosso presidenciável José Maria Emael. Obrigado pela presença, doutor Ascul. Também com a gente o doutor Gilberto Badaró, advogado, especializado em direito tributário e atuante na área de precatórios. Tudo bem, doutor Gilberto Badaró? Boa tarde e bem-vindo. Boa tarde, Mauro. É um prazer participar do programa. Boa tarde a todos os convidados, ouvintes e telespectadores do programa Gente que Fala. Obrigado pela presença. E com a gente também Antônio Tucílio, presidente da CNSP, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Tucílio, bem-vindo mais uma vez. Como está? Muito obrigado, é sempre um prazer e uma alegria estar junto com esse programa democrático, que com essa mesa maravilhosa hoje, em nome do constituinte Emael, que já nos encontramos em outras eleições. Quero cumprimentar toda a mesa e fazer jus aí a um programa sempre democrático e sempre aberto a todo o povo. 12:04, vamos então ao nosso primeiro assunto desta segunda-feira, o primeiro assunto desta semana. Olha, pessoal, embalado pelo jingle que o Brasil inteiro conhece, José Maria Emael é, aos 82 anos de idade, pré-candidato à presidência da República pela sexta vez. Democrata cristão desde 1962, ele viu o partido ser dissolvido pela ditadura militar em 1965 e viu também a ditadura ruir nos anos 1980, quando foi deputado constituinte, tendo várias de suas propostas aprovadas. Em entrevistas recentes, José Maria Emael disse que defenderá alguns princípios como o emprego, o desenvolvimento do país e uma reforma tributária urgente, além dos valores da família. Deputado José Maria Emael, o que move o senhor? Quais os motivos o levam a querer disputar a presidência da República pela sexta vez, o que o leva a ser presidenciável pela sexta vez, deputado Emael? Bom, veja, você abordou alguns aspectos da nossa história, né? A história da democracia cristã no Brasil. Né? Nós fomos destruídos duas vezes. Primeiro, pelo regime militar, através do ato institucional, né?
Número 2, que extinguiu os 13 partidos que existiam, criando o bipartidarismo, Arena, MDB. Em 85, por ocasião da redemocratização do país, a democracia cristã é refundada pelo médico Jorge Coelho de Sá, do Rio de Janeiro, tá? Que me convoca, eu já estava em São Paulo, para ser o presidente do partido em São Paulo e ser o seu candidato a prefeito. Era a primeira eleição direta para prefeito nas capitais, né? Depois de 20 anos de prefeitos nomeados. E em 85, então, renasce a democracia cristã, com o mesmo nome anterior, PDC, Partido Democrata Cristão. 8 anos depois da refundação, nós somos destruídos pela segunda vez, mas agora pelos próprios dirigentes do partido, que promovem a fusão do PDC com o PDS. Eu já estava no meu segundo mandato, fui reeleito em 1990. A primeira eleição minha foi em 86, quando eu recebi 72 mil votos, que hoje representam alguma coisa como 500 mil votos, né? Só não fui votado em 7 municípios em São Paulo. Em 90, fui reeleito. Tá? Na eleição de 86, a democracia cristã elegeu 5 deputados federais constituintes. Eu por São Paulo, um companheiro do Rio de Janeiro, e 3 em Goiás. Nas eleições de 90, nós elegemos 22 deputados federais. Fui reeleito por São Paulo e mais 21 deputados federais em outros estados. Mas isso foi em 90. Em 93, nós fomos destruídos pela segunda vez. Uma decisão profundamente equivocada da direção nacional promoveu a fusão do PDC com o PDS. Eu estava no meu segundo mandato, liderei a resistência, fiz tudo que estava ao meu alcance para impedir a fusão, mas no dia 3 de abril ela acontece. Na verdade, por que isso pôde acontecer? Porque, na época, a direção nacional usou a estratégia de desenvolver o crescimento do partido através da participação de governadores. Em 93, esses governadores entenderam. Na época, Paulo Maluf lançou a candidatura dele a presidente e os governadores apoiaram o projeto e havia um interesse em mudar a sigla PDS. Tá? E a fusão seria uma maneira não dolorosa de proceder isso. Então, dos 22 deputados federais, 21 deputados federais apoiaram a fusão. Fiquei sozinho na oposição. Tá? E no dia 3 de abril, a democracia cristã foi destruída pela segunda vez no partido. Às 15 horas da tarde, uma comoção muito forte tomou conta de mim. E num pedaço de papel eu escrevi: são 15 horas do dia 3 de abril de 1993. E eu velo solitário a também solitária agonia da democracia cristã. Em 1965, foi a mão fria do regime militar que lhe cortou a existência. Agora são seus próprios dirigentes que lhe negam a vida, quando teriam o poder de perpetuá-la. Mas a democracia cristã, que já renasceu uma vez, renascerá novamente. E ao renascer no próximo amanhã, será eterna. E ela renasceu no dia 30 de março de 1995, quando 115 fundadores, eu e mais 114 apoiadores, refundamos a democracia cristã. E tivemos que chamar de PSDC, o partido, porque o Supremo tinha decidido, o TSE tinha decidido que siglas que participam de fusão não poderiam ser recriadas. Bom, isso foi em 30 de março de 1995. Tá? 3 anos depois, eu já disputava pela primeira vez a presidência da República, na tarefa da reconstrução da democracia cristã. Foi muito difícil, viajando sozinho, sem ter ninguém para esperar nos estados, mas fui o único candidato a presidente da República que visitou todos os estados do Brasil. E assim foram mais 4 candidaturas à presidência, na tarefa da reconstrução da democracia cristã. Essa tarefa está concluída. Nós estamos em mais de 2.000 cidades, alcançando 200 mil filiados, né? Disputaremos essas eleições com candidatos a governador em vários estados. Aqui em São Paulo, por exemplo,
O delegado Ascol é um excelente candidato ao Senado. Agora, por que pela sexta vez, deputado Emael, a disputa da presidência da República e quais são os caminhos que o senhor tem em mente para furar essa polarização existente entre o presidente Bolsonaro e o ex-presidente Lula, que lideram as pesquisas? Essa polarização é uma falsa polarização, porque são dois extremos, né? E a sociedade hoje quer outra alternativa. A história da terceira via não prosperou, né? E a democracia cristã não é a terceira via. A democracia cristã é o caminho, né? Como foi o caminho na Constituinte. Nós éramos só 5 deputados federais constituintes. Quando terminou a Constituinte, fiquei entre os 15 constituintes com o maior número de propostas aprovadas, né? Todos os avanços sociais dos trabalhadores são nossos, são conquistas nossas. Tudo que defende o contribuinte na Constituição brasileira é a democracia cristã. Tá? E nós agora, nessa campanha, nós teremos a chance, tá, de colocar, informar a sociedade brasileira o que nós já fizemos por ela, né? E o que queremos fazer mais, né? Vamos seguir aqui, 12h, com o programa Gente que Fala, nosso próximo tema. Em seu livro Segurança Pública e o Acesso à Justiça, Teoria, Problemas e Modelos de Soluções, lançado há alguns anos, mas cada vez mais atual, o delegado Marco Antônio Ascol, que está aqui com a gente, destaca a verdadeira segurança preventiva, direito e garantia fundamental. Dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Segundo ele, a obra não visa apenas a teorizar, mas, acima de tudo, esclarecer, apontar e corrigir seus graves problemas ao anunciar os modelos de soluções socialmente eficazes para alcançar a segurança e a justiça. Delegado Ascol, a gente começa aqui pelo final. Modelos de soluções socialmente eficazes para alcançar a segurança e a justiça. Que modelos são esses? Esses modelos estão bem elencados na obra. É uma obra de vida, até para corrigir erros do passado em razão de regimes de exceção que desvirtuaram a finalidade primordial da polícia, da segurança pública, confundindo-a como se fosse um braço armado das Forças Armadas, que tem uma missão orgânica e não de segurança do bem maior que é a vida, a liberdade e a incolumidade das pessoas. Portanto, eu tenho modelos ali que eu já testei e deu certo, com uma eficácia plena, que foi na favela do Heliópolis, hoje cidade Heliópolis, bairro do Sacumã. Fizemos obras integradas com a comunidade que servimos, unimos a prevenção com a investigação e conseguimos distribuir justiça social, justiça também chamada equitativa e plurilateral, e bilateral também. E com obras sociais integradas com a sociedade, deixou de ser favela e hoje é cidade Heliópolis, bairro do Sacumã. Como eu destaquei aqui, delegado Ascol, o senhor é pré-candidato ao Senado também pelo Democracia Cristã, o DC. O que o senhor pretende trazer para a sua campanha também para furar propostas de outros candidatos dos partidos aí que lideram as pesquisas também com os seus nomes para o Senado Federal? Bem, primeiro é a segurança e justiça. Polícia é inseparável de justiça. Hoje, como disse e vem dizendo o nosso delegado-geral, doutor Nico, as pessoas passaram a ter mais medo da polícia do que da justiça. Então, nós temos que fazer uma reforma no judiciário para que a polícia também seja eficaz, porque tudo tem que respeitar o Estado democrático de direito. Não pode ser no arbítrio, no pontapé, não é nada disso. Nem pitbull, isso aí não resolve. O que nós temos que resolver é com infraestrutura. Nós temos aí câmaras, por exemplo, só vou dar um exemplo, câmaras, que é uma indústria, é um horror, das multas, para locupletação do Estado, município, delegaram até para particular as arrecadações de multas. Quer dizer, quantas pessoas recorrem dizendo, espera aí, meu carro foi roubado, as câmaras viram que o carro foi roubado, vocês vêm me mandar a multa em casa? Eu sou vítima 2 vezes, do Estado
e do bandido. Essas câmaras têm que ser destinadas pela sua função número 1, que é prevenir os crimes, prevenir acidentes, que é a responsabilidade de todos, mas é dever do Estado. E como é que se faz? Essas câmaras podem ser muito bem integradas com a polícia, com a visão laser, que você consegue detectar metais, identificar pessoas, evitando a letalidade policial. Porque essas visões lasers ela consegue verificar, protegendo a intimidade da pessoa, se a pessoa está armada. Agora, você vê as câmaras, em vez de dar segurança para o cidadão, vê um assalto no trânsito, o indivíduo foge, corre risco de vida, ainda vem a multa em casa, quando deveria imediatamente haver uma polícia de segurança, que a verdadeira polícia é preventiva, pedagógica. Portanto, é uma nuvem de internet que nós temos de graça, não se gasta nada. Sim. Outro exemplo, por exemplo, se permitir... Pode seguir. Oi? Pois não. Pode concluir. Por exemplo, essa questão da Cracolândia, você não pode tratar o vulnerável como se fosse um criminoso. Ele é doente, ele é vítima do traficante. O traficante realmente tem que ficar com a polícia, e com o sistema prisional e a justiça, porque é crime hediondo. Mas o farmacodefendente que mantém o caixa do traficante tem que ser encaminhado para a área de saúde pública. Como é que se resolve isso? O juiz, por exemplo, do Cratordi, ele não tem, com a sentença você não vai resolver o problema social, não é com o judiciário que você vai resolver problemas sociais, e sim com a função de infraestrutura do Congresso Nacional, do Poder Executivo eficiente, mas como? Muito simples, fazer parceria público-privada. As clínicas particulares têm uma infraestrutura melhor que o Estado, e através do SUS, as próprias clínicas particulares podem remover o farmacodependente, evitando ação policial, não é? Uma ação violenta, até involuntária, expor o policial, porque trata-se de uma pessoa doente. Então, a clínica particular, ela remove, manda a guia para o SUS, e nós, do Estado, vamos controlar as clínicas, como já controlamos, com o COREM, com o Ministério da Saúde, a Secretaria da Saúde, municipal, estadual, para ver se essa clínica está sendo desvirtuada. O Ministério Público, sim. E lá ele vai ter a sua vida transformada, porque essas clínicas realmente fazem milagres, porque são procedimentos multidisciplinares. E aí é daqui para frente, para evitar, obviamente, cadeia e coisa que não resolve. Então, o doente, o paciente, tem que ser tratado com muito amor, justiça e carinho, porque ele é um coitado. Sim. Doutor Marco Antônio Ascol, se o senhor for eleito senador por São Paulo, qual é a correlação de forças que deve haver no Senado Federal para que as suas ideias possam avançar, possam ser levadas adiante, levando em consideração, evidentemente, que os senadores são representantes dos estados, então tem que também considerar a composição das próprias assembleias legislativas e o governador que for eleito aqui em São Paulo. O Senado ele tem uma função primordial. Dentro do sistema de freios e contrapeso, o Senado, que vem da Roma republicana e da antiga Grécia, eles que governavam, porque eles são da tradição das famílias, dos nossos princípios, limites e virtudes. Então, o Senado julga, inclusive, os membros do Supremo Tribunal Federal, que, porventura, cometerem crimes de responsabilidade, com a denúncia de qualquer cidadão. O Senado também julga o presidente da República e as altas autoridades em nível nacional. Portanto, cabe ao Senado não só o controle, porque quando uma lei é aprovada pelos 513 deputados, os 81 senadores podem derrubá-los. Veja a força do Senado, e vice-versa. Então, eu, como senador de São Paulo, sou a locomotiva do Brasil. Por quê? Porque São Paulo realmente é o responsável pelas relações econômicas nacionais e internacionais. São Paulo realmente é que dirige, dá as matizes. Vou dar um exemplo. Para que haja exportação
no Brasil, é necessário tudo ser processado por São Paulo para depois ir para os portos. Então, todas as grandes decisões são tomadas por São Paulo. São Paulo realmente criou todas as polícias e poder judiciário nacional. Terra dos bandeirantes. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. Eu, como senador, vou botar os projetos, vou lutar para que a gente possa resolver o problema nacional e de cada estado dentro das matizes, dentro das diretrizes. O nome do seu suplente na sua chapa já está definido? Não, eu vou deixar isso para... O cargo não é meu, como senador. O cargo pertence ao partido. Eu vou decidir. Eu tenho éticas, limites e virtudes. A disciplina resolve tudo. Eu vou deliberar isso com o presidente José Maria Imael e com os demais da direção superior do partido. Então, antes de passar para o próximo tema, deputado Imael, como é que será a definição desse nome da suplência na chapa para o Senado, com o delegado Marco Antônio Ascu? E qual é o seu candidato, qual é o candidato a vice na sua chapa à presidência da República? A candidatura a vice-presidente da República é um assunto que está em estudo. Estamos ponderando qual é o melhor caminho nesse sentido. Agora, eu gostaria de abordar um ponto que está muito em debate hoje, que é a questão do ICMS sobre combustíveis. Na Constituinte, propus, defendi e aprovei que o ICMS pode ser seletivo, conforme a essencialidade do produto. Isso foi há 35 anos atrás. E esse dispositivo constitucional hoje ganha uma vida muito forte. Por isso que foi aprovado agora a Lei Complementar número 18 de 2022, estabelecendo que os combustíveis, a energia, são produtos e serviços essenciais. Uma Constituição. Por que houve essa necessidade de estabelecer a essencialidade dos combustíveis? Exatamente para que pudesse ser aproveitado o dispositivo constitucional de minha autoria, que estabelece que o ICMS pode ser seletivo para os produtos essenciais, ou seja, ele pode ser menor, inclusive pode ser zero nos produtos considerados essenciais. Então, veja, é uma conquista da democracia cristã na Constituição do Brasil, há 35 anos atrás, e que hoje tem uma aplicação fundamental para a redução do custo dos combustíveis no Brasil. Meio-dia e 24, programa Gente que Fala por aqui, edição de segunda-feira. Estamos pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Rádio Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Nosso próximo tema, o projeto de decreto legislativo número 22 de 2020, que susta os efeitos do decreto número 65.021, que instituiu a cobrança de previdência social aos aposentados e pensionistas, foi aprovado no último dia 24 pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aqui do Estado de São Paulo. Só que até agora ele não foi pautado para que seja aprovado no plenário. Enquanto isso não ocorre, os servidores estaduais seguem sendo descontados em suas aposentadorias e pensões. Tutílio, a gente já falou a respeito desse tema em outras ocasiões. A novidade agora é essa, né? O PDL foi aprovado pela Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa. Claro que tem que haver a vontade do presidente da Assembleia Legislativa para que ele seja aprovado, para que ele seja pautado, né, para votação no plenário, prerrogativa do deputado presidente da Assembleia, Carlão Pinhatari, e também não basta ser pautado, ele tem que ser aprovado. Quais são as suas expectativas? Como é que estão as conversas na Assembleia Legislativa nesse sentido? Caro Mauro, eu quero dizer que eu não sou candidato a nada, pelo contrário, quero que haja um voto consciente, porque hoje, com todo respeito, eu acho que o nosso Congresso Nacional, as nossas câmaras, nossas assembleias legislativas estão desacreditadas e nós temos que mudar muita coisa, precisamos alterar muita coisa
para que isso funcione melhor. Quando se coloca que o Senado precisa tomar providências, e ele não toma, muitas vezes não toma, porque, na verdade, o Supremo Tribunal Federal hoje faz o que bem entende, entra no Legislativo e entra no Executivo, e o Supremo não tá, o Senado não está tendo coragem de colocar um ponto final nisso. É só para essa colocação. Agora, colocando na sua pergunta, eu acho que é um absurdo o que está acontecendo no estado de São Paulo, porque já existe um problema sério com os aposentados e pensionistas, e o próprio doutor Marco Antônio sabe disso lá na área policial, porque desde 2003 os aposentados continuam contribuindo, coisa que não deveriam contribuir mais após a aposentadoria, e isso é um absurdo. O único país do mundo que contribui, o aposentado contribui após a aposentadoria. Eu costumo brincar que talvez nós, aposentados, possamos ter uma outra aposentadoria quando chegar no céu. Quem sabe São Pedro nos dê uma outra aposentadoria. Mas aí chega o governador Dória e, por incrível que pareça, com todo esse problema do aposentado, ele coloca mais uma contribuição adicional que acaba fazendo com que... E ele faz uma ponderação de que isso tem um déficit atuarial mentiroso, porque esse déficit atuarial não existe. Quando ninguém apresentou nada, não se debateu isso na Assembleia Legislativa, e agora aprova-se o PDL 22, vai corrigir isso, precisaria, e esse PDL 22 acaba com esse déficit atuarial que o Dória está implantando. Então, nós queríamos que fosse discutido esse problema, e ele está sendo postergado há muito tempo. A irresponsabilidade dos deputados estaduais que não aprovaram, que faltavam em reuniões da Comissão de Finanças e Orçamento, depois de muito tempo, e ele está em regime de urgência. Regime de urgência, amigos. E agora, depois de muito tempo, ele foi aprovado na comissão. E agora precisa o quê? Precisa ser colocado na pauta. A pauta só é feita pelo senhor presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Carlão Pinhatari. E ele simplesmente não coloca em pauta. Então, isso deveria... É uma coisa que eu falo para quem é candidato, para quem precisa melhorar o país. Nós temos que mudar. Eu não posso ter alguém superpoderoso, que é o presidente da Assembleia Legislativa, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, que vai realmente determinar ele só se vai ou não um projeto que é importante colocar ou não colocar na pauta. Então, quando tem a maioria dos deputados que querem que seja colocado na pauta, ele precisa ser colocado na pauta. E não se coloca. Então, eu vou colocar, me permite, Mauro, foi feita uma audiência pela Comissão de Finanças e Orçamento da Assembleia Legislativa, e eu, como presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos, representando 1 milhão de servidores, fui negado a participar, porque me pediram para entrar. Eu entrei, me inscrevi, aceitaram a minha inscrição, e na medida em que foi aberto, como hoje aqui se abre, né, através do Zoom, a pessoa da Assembleia Legislativa me disse que eu teria 3 minutos, eu falei, perfeito. Em seguida, ele diz, olha, tem muita gente, você não pode falar. Me censuraram, assim como censurou também o presidente da ASPAL, que é dos aposentados e pensionistas, o Gaspar Bissolotti. Então, acho não há democracia, porque quando a gente quer colocar um problema, quer defender alguma coisa, é cerceado, você não pode fazer essa defesa. Então, o aposentado em São Paulo está sendo massacrado porque ele não deveria pagar a aposentadoria, e agora tem mais esse prejuízo
porque hoje o aposentado não consegue nem comprar o seu remédio, não consegue se tratar, e ninguém faz nada, ninguém verifica nada. Então, não é possível que isso continue dessa forma. O senhor Carlão Pinhatari precisa colocar em pauta o PDL 22, que vai reduzir e vai minimizar o problema que hoje é dos aposentados e pensionistas e de todos os servidores em geral. Tílio, até para um entendimento mais claro da nossa audiência, para aqueles que não conhecem o regramento do Parlamento, da Assembleia Legislativa, a decisão de colocar em pauta um determinado projeto, colocar em votação um determinado projeto, é uma prerrogativa do presidente da Casa. E aí é a sua indignação, a sua proposta de mudança nesse formato. Mas nós temos também os líderes das bancadas partidárias dentro do Parlamento, que formam o colégio de líderes, e eles trazem para o presidente a vontade dos deputados. Como é que está essa interlocução entre todos os líderes das bancadas nesse sentido, de trazer o convencimento para o presidente Carlão Pinhatari para a colocação dessa proposta em votação? Olha, os líderes, na verdade, eu participei durante 30 anos da Assembleia Legislativa e era o responsável pela parte de finanças e orçamento. E eu sempre verifiquei que os líderes realmente se reúnem, nem sempre a posição dos líderes é respeitada pelo presidente da Casa. Então, eu acho que isso deveria ser uma coisa automática. Se a maioria dos líderes quiserem que seja colocado um projeto em pauta, ele precisa ser colocado em pauta. Então, o povo, nós, servidores públicos, que somos desacreditados pelo governo, que somos abandonados pelo governo, né? Somos destruídos. Tem uma reforma administrativa que eu queria até que o constituinte Emael colocasse sua opinião sobre isso, que destrói o serviço público, destrói completamente. Então, se a maioria dos líderes realmente acharem que o projeto deve ser colocado em pauta, eu acho que não pode o presidente isoladamente dizer não. Porque sabe o que está acontecendo, Mauro? É que a base do governo, e hoje em São Paulo é assim, a base do governo está no partido do governador. E eles só colocam aquilo que o governador quer. O grande problema é isso. O Dória não queria, o Alckmin não queria, e agora também não quer. Então, não se coloca. E não é respeitado o problema dos deputados, dos líderes, que às vezes querem, mas, na verdade, o todo-poderoso continua sendo o presidente da Assembleia. Tílio, mas isso acontece em qualquer casa legislativa, não só na Assembleia Legislativa, mas em outras assembleias pelo Brasil afora, câmaras municipais, lá em Brasília, acaba sendo dessa forma. O que a gente vê em muitas situações é projetos bons que estão no parlamento e que a oposição vota contra por mera oposição, e projetos ruins que chegam do executivo e que a bancada governista apoia e aprova e apoia constrangida, porque é da base do governo. Então, essas coisas que têm que ser mais claras para a população, para a sociedade entender exatamente o que acontece nas casas, porque tem um jogo político para a definição de tudo isso. Claro, não, e o importante é que, no caso do PDL 22, nós queremos saber a opinião dos deputados. Se os deputados quiserem aprovar ou não quiserem aprovar, você põe em votação e nós vamos verificar cada um, qual é o pensamento de cada um. Quer dizer, você está não permitindo que a gente verifique qual o posicionamento de cada deputado. Então, se você não coloca na pauta, não há possibilidade nenhuma que isso aconteça. Aconteceu recentemente. Qual é o percentual eu queria dizer um exemplo que aconteceu recentemente. Todos os deputados estavam de acordo, porque São Paulo, que realmente é a máquina que sustenta o Brasil, São Paulo é o único país, é o único estado da federação que não tem um teto nacional. O doutor Marcos sabe disso. A segurança está com problema porque os salários estão achatados. A polícia militar do mesmo jeito, a área tributária do mesmo jeito, as universidades estão do mesmo jeito, todo mundo com salário igual. Então, São Paulo é o único estado da federação que não tem um teto nacional. E São Paulo tem subtetos.
E subteto significa, olha, lá no Executivo, qual é o parâmetro? É o salário do governador. O governador não precisa nem salário, ele não quer salário. E aí, qual é o parâmetro para o Legislativo? É o salário do deputado. O deputado tem os penduricalhos que tem 3 vezes mais do seu salário. Então, não é parâmetro para ninguém também. E o judiciário é sempre favorecido. O judiciário, realmente, hoje, quem manda no país é o judiciário através do Supremo Tribunal Federal. Eu digo que nós temos 11 presidentes da República hoje, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, nós tínhamos aprovado na Assembleia Legislativa, os deputados achavam que São Paulo também deveria ter o teto nacional, né? E foi feito através do PSDB, que colocou que o prefeito de São Bernardo do Campo entrou como liminar e está no Supremo Tribunal Federal, que não decide porque diz que é inconstitucional. Sabe por que é inconstitucional? Porque foi feito pela Assembleia Legislativa. Só que 90% daquilo que os estados aprovaram também foi iniciativa do Legislativo. E o único considerado inconstitucional é São Paulo. Então, olha, não é possível, nós estamos hoje no país numa verdadeira insegurança jurídica. Eu digo com toda a firmeza, porque acompanho, nós temos, principalmente pelo Supremo Tribunal Federal, temos hoje uma insegurança jurídica, Mauro. Faltando 23 minutos para 13h agora, uma parada breve, mensagem do apoiador aqui do programa Gente que Fala. Na sequência, a gente volta com os temas propostos por aqui. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava a Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. 24 minutos para 13h agora, estamos de volta, Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e também pelas redes sociais, nossa live no Instagram, no Facebook, também no nosso canal no YouTube. Eu falei 24 minutos, 22 minutos para 13h agora, e vamos para o nosso próximo tema. O Conselho da Justiça Federal liberará 25 bilhões e 400 milhões de reais para o pagamento dos precatórios alimentares no mês que vem. A maior parte deste valor é destinada aos aposentados que venceram o INSS na Justiça. O ofício comunicando o pagamento foi enviado aos tribunais regionais federais nesta semana pelo ministro Humberto Martins. E no comunicado, o ministro diz que o dinheiro será liberado conforme publicação do cronograma de desembolso mensal da Justiça Federal. Doutor Gilberto Badaró, em primeiro lugar, como é que anda a fila dos precatórios do governo federal? Está em dia? O pagamento está em dia? Oi, Mauro. Então, o precatório federal, que é o que eu pago pela União, são as autarquias, é um dos poucos precatórios que tem sido pago em dia. Pouquíssimos estados do Brasil e poucos dos mais de 5 mil municípios, uma grande minoria, tem pago em dia. E a União Federal, independente de quem foi o último presidente ou dos últimos presidentes, historicamente tem honrado o pagamento em dia. Só que no decorrer desses últimos 2 anos, tivemos uma pandemia, né, que as últimas gerações não vivenciaram, e o governo federal foi obrigado a adotar uma série de medidas até para garantir renda mínima para a população mais carente, através de programas assistenciais, e tivemos pequenas alterações no fluxo desses pagamentos. Antes de mais nada, eu acho que é importante falar com os ouvintes sobre o que é precatório, né? Precatório, basicamente, é uma ordem de pagamento emitida pela Justiça, determinando que um ente público, um poder público, efetue o pagamento de uma dívida decorrente de um processo em que esse ente público foi perdedor. Então, é uma invenção, considerada invenção brasileira. Primeira vez que ele foi descrito na Constituição foi na Constituição de 1934.
Então, a ideia do precatório, embora muitas vezes tenha uma carga negativa, principalmente por conta de municípios e estados que atrasam, a ideia do precatório, essa invenção brasileira, é fantástica, porque justamente quis garantir uma transparência, um respeito à fila, evitando assim favorecimentos que na época era bem comum, principalmente em repúblicas latino-americanas. Então, com o precatório, criou-se a sistemática de ser respeitado um cronograma, uma fila, tanto para precatórios municipais, estaduais e federais. O problema todo é que, historicamente, pouquíssimos estados respeitam esse cronograma e pouquíssimos municípios também. Uma das exceções, como eu disse, é o governo federal, a União, que historicamente vem respeitando. Então, a emenda mais recente, que é a 114, foi promulgada em dezembro do ano passado, ela fez algumas alterações, porque basicamente é o seguinte: quando as pessoas que têm precatório, no caso do exemplo aí do INSS ou outro precatório federal, ela, sabendo que o nome dela está na LOA, na Lei Orçamentária Anual, por exemplo, de determinado ano, ela tinha certeza do recebimento. Em razão dessa emenda constitucional, que foi promulgada por conta da pandemia, não existe mais uma certeza absoluta do que ela vai receber. Então, por exemplo, na LOA que foi publicada, na Lei Orçamentária que foi publicada no final do ano passado, né, aprovada pelo Congresso Nacional, o valor previsto para pagamento de precatórios federais era na faixa de 60 a 62 bilhões de reais. Todavia, o governo federal deve disponibilizar menos de 70% desse valor. Então, vamos ter uma janela aí de 20 bilhões de processos que provavelmente não vão receber diretamente esse pagamento. É importante salientar que, embora esse número seja mais ou menos 30%, ou seja, 20 bilhões de 60 e poucos bilhões previstos não vão receber, isso, em termos numéricos de processo, isso deve representar 5 a 8% dos processos judiciais. Ou seja, um pouco mais de 90% das pessoas que têm precatório federal deve receber. Só que hoje temos uma faixa de prioridades, né? Até determinado valor, até 180 salários mínimos. Se a pessoa é idosa, ou seja, a partir de 60 anos, se ela teve alguma doença grave, como cardiopatia, câncer, se tem alguma deficiência, ela tem prioridade. Então, houve alguma mudança em relação à faixa de prioridade numa comparação com pagamentos de precatórios em outros anos? Mauro, quero, por favor. Sim. Só para a conclusão dessa pergunta, eu já passo, Tutílio. Então, boa pergunta, Mauro. Os precatórios federais, como não tinham atraso, não precisavam ter prioridades, porque estavam sendo pagos em dia, independente se era precatório alimentar ou não, salvo aqueles casos que ultrapassassem 15% do valor orçamentário, que isso daí era muito raro de acontecer. Então, hoje em dia, qual a prioridade? São pagamentos dos RPVs, que são requisições de pequeno valor, ou seja, valores que não superem atualmente R$72 mil. Essas pessoas têm prioridade total. A segunda prioridade são de idosos, pessoas portadoras de doença ou de deficiência, que tem até 180 salários mínimos para receber um precatório alimentar. 180 salários mínimos, hoje, estamos mais ou menos algo em torno de R$218 mil. É a segunda categoria. Sim. A terceira categoria é o mesmo valor de R$218 mil para precatórios alimentares independentes, se a pessoa tem mais ou menos de 60 anos, então, para pessoas com menos de 60 anos, por exemplo. A quarta categoria é o caso continuando o precatório alimentar, no caso, por exemplo, um servidor público federal ou algum pensionista de INSS. E o quinto precatório, aí sim, são aquelas ações que não são precatórios alimentares, por exemplo, um caso de desapropriação ou caso de restituição de tributos. Então, esses casos aí é o último da fila em termos de prioridade. Provavelmente, isso daqui é uma coisa nova, histórica, porque o nome da pessoa, estando na Lei Orçamentária Anual, no caso federal, né, lembrando, ela tinha certeza do recebimento. Agora, o pagamento que vai ser disponibilizado para os tribunais
regionais federais vai ser disponibilizado em julho, deve ser pago em agosto para os credores. Cada pessoa deve ficar na expectativa se vai realmente receber. Embora, repito, mais de 90% dessas pessoas vão receber. No ano de 2022, temos mais ou menos 150 mil precatórios federais, um pouquinho menos, um pouquinho mais. Então, a gente acredita aí que 135 a 140 mil pessoas aí devem receber, mas vai ficar um número pequeno de processos, que são processos maiores, e aí temos algumas soluções também para isso, para o recebimento indireto, que eu posso falar posteriormente. Para ouvir o Tutílio também, que pediu a palavra a respeito desse tema. O Tutílio tem um conhecimento sobre a fila dos precatórios aqui em São Paulo, né? Que tem um atraso assim. Eu acompanho, viu, Mauro? Eu acompanho muito isso, e o nosso diretor jurídico, o doutor Júlio Bonafonte, está muito a par disso. Me permite, doutor Gilberto, discordar um pouco da sua colocação, porque não na área federal, mas principalmente nos estados, o atraso é muito violento. Eu quero dar um exemplo, que o Estado de São Paulo e a Prefeitura de São Paulo são os maiores atrasados e devedores. O Estado de São Paulo deve precatório faz 12 anos que não paga os precatórios, principalmente os alimentares, que são os importantes. E a Prefeitura de São Paulo, 16 anos de atraso. Então, são já de 100 mil pessoas que faleceram e não receberam precatório. Eu acho um absurdo total. Inclusive, está sendo colocado, os precatórios é um verdadeiro calote que o governo coloca, porque as prorrogações que são feitas desde a Constituição de 1988, o calote de prorrogações foi 55 anos, quando eles prorrogam por 10, por mais 5, por mais 10. E agora tem outra colocação agora que atrasa um pouco mais. Então, sim, isso vai se postergando cada vez mais. E agora, inclusive, quando vai pagar o precatório, eles não pagam de acordo com os juros que são necessários. Eles querem pagar por TR. Sabe o que é TR? É zero. O que nós queremos é que seja pelo IPCA, que seja colocado como o mercado paga os juros, e não se paga. Nós estamos com ação. O nosso diretor jurídico entrou no Supremo Tribunal Federal para que se pague os juros de acordo com o IPCA e não pelo TR. Então, primeiro, precisa acabar com o calote. Segundo, precisa pagar de acordo com o juro. Terceiro, os estados precisam colocar recursos, porque aquilo que está no orçamento não se paga. E vou dar mais um exemplo. O Tribunal de Justiça de São Paulo não paga até aquilo que está colocado no orçamento e é colocado em depósito judicial. E, de acordo com o valor que é colocado no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal, 0,25% vai para o Tribunal de Justiça. Isto é um absurdo que não pode continuar. Sim, doutor Badaló, só para concluir esse tema, e bem brevemente, que a gente tem as perguntas aqui da nossa audiência, em relação ao estado de São Paulo, quais são as alternativas que temos, que a sociedade tem? Como você destacou aí na abertura, aí na sua fala, o precatório é uma ordem de pagamento à vista determinada pela Justiça. É uma sentença judicial que tem que ser cumprida. E não se cumpre. Então, quais são os caminhos que a sociedade tem para cobrar isso? Uma última pergunta, Mauro, e antes de mais nada, o senhor Tutílio, na verdade, não discordou de mim, ele concordou, porque eu falei exatamente que, historicamente, a União Federal e pouquíssimos estados e municípios que vêm pagando em dia. A grande maioria dos entes federativos, infelizmente, como o exemplo que o senhor Tutílio deu, não tem pago em dia. Uma das alternativas, muitas vezes a pessoa fala assim, pô, eu não sei se eu vou receber isso em vida, se meus filhos ou netos vão receber. A verdade é essa, infelizmente, na grande maioria dos estados e municípios. Hoje em dia, a própria Constituição Federal prevê o acordo que o próprio ente estatal oferece o pagamento com a prioridade, dando desconto de até 40% do valor. Então, por exemplo, a pessoa tem 1 milhão para receber de precatório do Estado de São Paulo. Se ela aderir à possibilidade de acordo estatal, ela vai receber com a velocidade muito maior, entre 6 meses a 2 anos, provavelmente, mas ela vai abrir mão realmente de 40%. Uma outra, de todo modo, ela vai ter que esperar também entre 6 meses a 2 anos. Uma outra forma também, ela fazer a cessão,
que é uma cessão, como se fosse uma venda do seu precatório para um terceiro, um outro particular, seja uma pessoa física, uma pessoa jurídica, um fundo de investimento. Existe um mercado, por conta desse atraso reiterado das fazendas públicas estaduais e municipais, existe um mercado previsto na própria Constituição Federal, admitindo também a cessão de precatórios. São medidas que são paliativas para buscar uma quitação desses valores em aberto. Mas, realmente, a raiz disso tudo, que é histórica, foi a flexibilização dos tribunais superiores na responsabilização dos governantes. Porque, pela Constituição originária, se o pagamento não fosse efetuado pelo governador, pelo prefeito, caberia até intervenção federal, no caso de estados, ou municipais. Ninguém faz isso, ninguém não, faz. Os tribunais superiores, não existe. prefeito, os tribunais superiores flexibilizaram essa penalização e isso ocorreu uma grande bola de neve. Mas existem saídas, e cada caso deve ser analisado de forma específica para a gente encontrar a melhor saída, tanto para o credor de precatório, tanto para quem deseja também investir, que é um mercado também interessante para o investidor, seja um investidor mais conservador, seja para o investidor mais agressivo. Não, e o ideal, 9 minutos para 1 agora. Só para finalizar, eu quero colocar para a população não vender seu precatório, porque ele vai ter um prejuízo e ele não pode vender o seu precatório para perder 40%, 50%, 60%. 8 minutos faltando agora para 1 perguntas da nossa audiência aqui do programa Gente que Fala. A pergunta é para o Gilberto, vem do seu Jaime do Jardim Bonfilholi. Obrigado, seu Jaime, pela pergunta, está com a gente aqui todos os dias participando. Já está respondida a pergunta, seu Jaime. Ele quer saber se o governo estadual paulista e a prefeitura aqui da capital estão pagando os precatórios alimentares em dia. Não estão, como destacou aqui o Tutílio, 16 anos de atraso na fila do Estado e 12 anos de atraso na fila da prefeitura. Não é isso, Tutílio? É isso aí. Luciana Trindade, no YouTube, quer saber do doutor Marco Antônio Ascul a sua avaliação sobre a cobertura policial da grande imprensa, doutor Ascul. Bem breve, por favor. Seu microfone está fechado, doutor Marco Antônio Ascul. A imprensa é essencial para a segurança pública. Quanto mais contato você tiver com a população que você serve, quanto mais ligado à população, integrado policial e à imprensa, porque hoje é um caminho sem volta, celulares, hoje é um caminho sem volta, a internet. Então, todo mundo fiscaliza, coloca e vai para o mundo. Por isso que eu quero, como senador, eu vou fazer uma reforma no Poder Judiciário como nunca foi feita neste país. Unir polícia com justiça, prevenção com investigação e júri popular para todo mundo. Não tem foro privilegiado, coisíssima nenhuma. É júri popular, soberania nacional, soberania popular. Como esses casos que a gente tem visto aí o doutor Gilberto Badaró falando e o Antônio Tutílio, que realmente é a voz não só do sindicalizado ou do servidor público, mas é a voz da população e do aposentado. Receber um calote desse, uma pessoa já idosa, que é o alimento, é inadmissível. E isso é caso, para mim, de júri popular para todo mundo. Porque o delegado de polícia, que passa fome aqui em São Paulo, é uma unha, quer dizer, é um magistrado na segurança que não tem segurança também, porque ele não tem a garantia de um juiz de direito, e ele sendo um magistrado, um juiz de instrução, ele não tem garantias nenhuma. Como é que o cidadão vai ter garantia? Ele não tem vitaliciedade, ele não tem paridade, ele não tem a mesma isonomia. Por isso que você veja o sofrimento dos delegados gerais aqui de São Paulo, os anteriores e o presente, que tem que fazer das vísceras do coração, arriscar sua vida para defender a vida de pessoas que você nem conhece. E atender os aclamos sociais. Porque o problema é essa perversa sistema de cartel que vem de fora para cá, hedonista, materialista, consumista, casca vazia, sem essência. E querem tomar o Brasil. Ok. Doutor deputado José Maria Emael, a pergunta aqui do Carlos Henrique Lopes no Instagram, bem breve, no máximo 1 minuto, deputado Emael. Sua opinião sobre as federações partidárias, se vieram para melhorar? Pergunta do Carlos Henrique Lopes.
Bom, é uma inovação no sistema eleitoral brasileiro, né? A democracia cristã decidiu não participar de federação, né? Porque, na verdade, são 4 anos que os partidos ficam obrigados a estar juntos, né? E num país continental como o Brasil, né? Com situações diferentes, estado por estado, é algo muito complexo e muito difícil de dar certo, né? Agora, eu ouvi atentamente essas colocações sobre a questão dos precatórios, né? Eu sou autor da definição do tipo de sociedade a ser construído pelos brasileiros, que o ministro Edson Fachin, em recente pronunciamento, descreveu como a sociedade constitucional. Eu sou o autor do inciso 1º do artigo 3º da Constituição. São objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1º. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então, esse é o comando central. Como disse o ministro Fachin, é desse mandamento central que derivam todos os demais princípios da Constituição Federal. Tudo que nós fizermos no país, como cidadãos, tem que estar a serviço dessa causa. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é o mandamento central da Constituição. Todo o nosso trabalho, a nossa vida inteira como cidadãos, tem que ser com este objetivo: construir no Brasil uma sociedade livre, justa e solidária. Quando alguém me pergunta, deputado, qual é o seu programa de governo? É o inciso 1º do artigo 3º da Constituição: construir uma sociedade livre, justa e solidária. Pergunta Mauro, agora aqui para o... Uma intervenção rápida, Mauro, rapidinho. Eu não tenho tempo, tenho uma pergunta aqui para o Tutílio ainda. Também. Vamos ver, se sobrar o tempo aqui, vamos ver como é que vai ser a resposta do Tutílio. A pergunta da Vera Lúcia Freire está no Facebook. O aumento salarial para o funcionalismo anunciado pelo presidente Bolsonaro desde o ano passado vai sair da promessa ou não? Pergunta da Vera Lúcia Freire, Tutílio. Obrigado, Vera, pela pergunta. Eu acredito que, pelas informações que a gente tem, pelo aquilo que está se tratando, não vai acontecer reajuste nenhum, porque, na verdade, fala-se, primeiro, o presidente da República disse que daria só para a área policial. Eu acho que a área policial realmente merece. Acho que, eu vou dizer, a Polícia de São Paulo, tanto a civil como a militar, é a melhor do Brasil e a que menos ganha. É a que menos ganha. Então, isso é colocado claramente, todo mundo sabe, o doutor Marco Antônio sabe disso. Nós devemos lutar não só pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, mas todos os servidores. Precisa ter mais valorização e eu não acredito que haja hoje, colocação de aumento. E não se corrige, gente. Eu quero, Mauro, colocar artigo 137, inciso 10 da Constituição Federal. Anualmente tem que ser feito um reajuste de acordo com o índice inflacionário. Se faz? Não se faz. Não se obedece à Constituição, se rasga a Constituição. Rasgou a Constituição desde 2003, quando reduziu o salário. Hoje, o governo Lula, lá em 2003, reduziu o salário, rasgou a Constituição e o Supremo aprovou. E eu não acredito que haja reajuste nesse ano. Vamos por um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. O agradecimento em nome de toda a nossa equipe aos nossos participantes. Estiveram com a gente hoje o deputado federal constituinte, agora pré-candidato à presidência da República pelo DC, o Democracia Cristã, José Maria Emael, o delegado de polícia, o doutor Marco Antônio Ascul, o advogado Gilberto Badaró, especializado em direito tributário e atuante na área dos precatórios, e o Antônio Tutílio, presidente da Confederação Nacional dos Servidores Públicos. Obrigado, portanto, pela presença. Na mesa de som com a gente hoje, o Isaac Barros, valeu Isaac aí pelas operações, o Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Esquiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte, você, espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Chegando na programação agora aqui, o Musical Trianon vai até às 18h, depois tem o Radar Paulista apresentado pelo jornalista Renato Albuquerque, e agora a Débora Mendonça traz as informações do trânsito
ao vivo aqui na capital paulista para tirar você dos congestionamentos nesse horário do rush do almoço. Obrigado pela audiência, minha gente. Até amanhã, 1h em ponto.